queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje eu vou falar uma experiência que eu tive em relação a desespero versus fé. Bom, nós que temos uma intimidade com o Senhor, nós que conhecemos o Deus vivo, que já ouvimos a voz de Deus, ou já tivemos experiências espirituais, muitas vezes nós nos apoiamos nas nossas experiências, muitas vezes nós nos apoiamos na nossa fé e muitas vezes nós não conseguimos enxergar a maneira que nos encontramos diante de Deus, porque na palavra do Senhor diz: quando eu penso que estou forte, eu estou fraco, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ou seja, é necessário que você esteja submisso a Deus, é necessário que você esteja quebrantado na humildade diante de Deus, reconhecendo que você é pó, reconhecendo que você é pecador, para que Deus possa trabalhar. Porque quando a gente acha que sabe muito, é aí que a gente tem muito que aprender. E eu me encontrei dessa maneira esse ano. Devido às muitas experiências que eu tive com Deus, eu acreditava que a minha confiança em Deus era inabalável. Até que eu comecei a ser confrontada pela minha realidade, pelas circunstâncias. E Deus estava provando a minha fé. Por mais que eu acreditasse, o meu coração não estava plenamente descansando em Deus. Por mais que a minha mente, a minha boca dizia que eu confiava, a minha alma estava aflita. O meu espírito não descansava. A minha mente se agitava. Por quê? Porque na verdade eu não confiava 100%. E muitas vezes eu falava: eu acredito que vai acontecer, eu acredito que vai acontecer, eu acredito que Deus vai prover. Mas quando chegava o dia de pagar a conta, o dinheiro não vinha e eu me desesperava e ficava super aflita. Por quê? Porque não veio no dia que eu queria. Bom, eu aprendi algo muito grande com Deus esse ano. Eu reconheci que na verdade eu não estava com fé. Por mais que eu acreditasse, eu estava desesperada, e o desespero é o oposto da fé. Por mais que eu tinha fé, eu não estava usando a minha fé. Eu tinha fé, mas ela estava enterrada. Eu não estava utilizando a minha fé. Eu estava utilizando o desespero, que é o oposto da fé. Por quê? Vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive esse ano e que me fez crescer e aprender muito com Deus. E eu creio que vai te ajudar também. E no ano de 2014, eu recebi uma profecia. Gente, me perdoa se eu não for fiel aos anos, é porque é muita coisa que eu passei. Então, entre 2014 e 2015, ok? Eu recebi uma profecia e Deus me disse, através de uma profetisa, que Ele iria me sustentar e que Ele ia me dar casa, carro, faculdade, viagens, roupas, para eu viver somente pela obra, somente para a obra, e que Ele traria toda a provisão, que Ele cuidaria de mim. E assim eu vivo faz 3 anos. É claro que hoje eu me viro, faço a minha parte, faço muitas coisas. Só que esse ano eu me encontrei em uma prova de fogo muito grande. E Deus só permite aquilo que a gente suporta. E é claro, Deus, Ele prova a tua fé. Não adianta. Por mais que você faça tudo certinho, você jejua, lê a Bíblia, dá a tua face, ama teu inimigo, perdoa, você vai ser provado. Jesus foi provado e Jesus era perfeito, Jesus era justo, Jesus era santo. E até Jesus foi provado no deserto. Quem somos nós para não sermos provados? E o que aconteceu? Esse ano eu passei por muitas provas de fé. E eu me desesperei. Por exemplo, Deus me disse que Ele ia cuidar de mim e Ele traria toda a provisão. E muitas vezes, como eu disse para vocês em outro vídeo, que Deus, Ele prova o teu limite. Ele prova até onde você aguenta, até onde você acredita nele. Se tua fé tem limite ou você anda sobre as águas. Sabe? Porque isso está na Bíblia, que Jesus, quando Ele disse para os discípulos que Ele ressuscitaria, na palavra do Senhor diz que Ele apareceu no último segundo. E os discípulos estavam esperando Ele aparecer no 3º dia. Mas Ele apareceu, mano, no último segundo, bem no final da tarde, sabe? Quase anoitecendo. Na Bíblia diz também que quando Jesus disse que enviaria o Espírito Santo aos discípulos,
Na Bíblia diz que se reuniram 500 crentes, 500 pessoas que acreditaram nessa promessa e aguardaram a chegada do Espírito Santo. Só que na Bíblia diz que os dias foram se passando e muitas pessoas foram esmorecendo, não foram suportando e foram indo embora. E na Bíblia diz que de 500 ficaram 120, que aguentaram, insistiram, foram persistentes na promessa e receberam de Deus a promessa. Amém? Hoje conosco é diferente? Não, não é diferente. O Senhor vai continuar nos provando até o último segundo. E trazendo pra minha vida esse ano, trazendo, pra algo que eu passei e eu aprendi com Deus. Foi quando eu reconheci que eu não estava usando minha fé. E eu entrei em um momento da minha vida nesse ano de 2018 que, as contas começaram a chegar. E começou a acumular. E na minha vida começou a dar tudo errado. E Deus falou que ia cuidar de mim. E muitas vezes eu cobrava a Deus e eu falava: Deus, o Senhor não disse que ia cuidar de mim. Chegou conta. Pai, chegou conta. É claro que eu trabalhava, fazia a minha parte, só que muitas vezes não vinha exatamente o que eu precisava. E muitas pessoas começaram a me cobrar. E houve um tempo que eu fiquei até mesmo sem condições de exercer o que eu fazia, porque acabaram as condições de até mesmo exercer algo por mim mesma. E eu estava sendo provada. E eu lembro que eu comecei a me desesperar. E eu decidi abrir mão do maná do Senhor. Eu disse: Deus, o Senhor me disse que ia me sustentar, mas tem um monte de coisa chegando, tem um monte de conta chegando, a minha geladeira tá vazia, então eu vou colocar a minha mão, eu vou fazer alguma coisa. E eu lembro que muitos cobradores começaram a vir. E foi aquela pressão. Aquela pressão. E eu orando: Deus, traz provisão. Deus, eu sou tua serva, eu faço tua obra. Deus, traz provisão. Tô sendo envergonhada, Pai, tô fazendo a tua obra, o Senhor me sustenta. Beleza. E eu lembro que eu me desesperei total. E eu saí total da direção de Deus. E eu não perguntei pra Deus o que fazer. E eu lembro que eu peguei todas as coisas da minha casa e eu vendi porque eu fiquei irritada. Eu perdi a paz, sabe? Na Bíblia diz que Moisés pegou o cajado quando ele se irritou com o povo e ele tacou na rocha, ele feriu a rocha com o cajado, saiu água da rocha, mas Moisés, ele pagou o preço por isso depois. Ele não entrou na terra, ele não entrou na promessa por ter ferido a rocha, por ter pecado contra o Senhor em ira. E eu me encontrei dessa maneira. Eu me revoltei. E eu falei assim: quer saber? Não vou esperar provisão nada não. Eu vou dar meu jeito. Sem perguntar pra Deus, eu peguei geladeira, fogão, roupa, tudo que tinha de valor, comecei a vender. Comecei a vender, vendi por muito barato. Só pra sair daquela pressão, daquele inferno de cobrança. E é um inferno mesmo, porque tem gente que é tão mente fraca. Sim, mente fraca sim. Que chega a se matar. Eu conheço pessoas que pularam da ponte por dívidas. Ou seja, Satanás, ele usa muito esse negócio de dívidas para pressionar uma pessoa, para tirar a paz da pessoa mesmo, sabe? Esse negócio de dever os outros é perturbador, isso é perturbador, entendeu? Eu, por exemplo, que odeio dever as pessoas, meu Deus, eu fico perturbadíssima quando alguém vem me cobrar, eu odeio ser cobrada, entendeu? E vieram várias pessoas me cobrar, imagina como eu fiquei, gente do céu. E aí eu falei assim: quer saber? Vendi tudo. Só que eu não perguntei pro Senhor o que fazer. Você tá entendendo? E eu ia embora. Eu lembro que eu fiquei tão pressionada, minha cabeça explodindo, era tanta coisa. E eu abri mão da ajuda do Senhor. Eu falei: não quero mais sua ajuda não, Deus. Eu me viro aqui, tá? Se for pra esperar a tua provisão, olha o que eu falei. Se for pra esperar a tua provisão, Deus, não dá não. Olha isso. Eu tô sendo hipócrita? Quantas vezes a gente não fala isso? Claro que fala, gente. Seja sincero, eu tô sendo sincera, tô trazendo realidade pra vocês. Eu prego realidade, tá bom? Na hora do desespero a gente fala bobeira mesmo. E eu lembro que, sem pedir direção pra Deus, eu coloquei a minha casa pra alugar, eu falei: eu vou embora dessa cidade, eu não aguento mais. E eu comecei a procurar casa em outras cidades, tudo sem a direção, tudo sem perguntar pra Deus.
E eu comecei revoltada, sabe? Não aguento mais, imagina, eu sirvo a Deus, faço tudo certo, minha vida dá tudo errado, um monte de gente me cobrando. Não, eu vou resolver isso, eu mesma vou resolver isso. E coloquei minha casa para alugar, e eu lembro que eu até fiz anúncio na internet, que minha casa estava de aluguel, um monte de gente começou a me procurar, querendo alugar minha casa. Eu já estava procurando casas para morar em outra cidade, eu estava procurando emprego em outra cidade, falei, eu vou sumir desse lugar, não aguento mais esse inferno. E eu lembro que eu comecei a sentir temor, quando eu vi que as coisas estavam realmente dando certo. Entendeu? Eu consegui vender tudo, consegui o dinheiro para pagar as pessoas, tinha um monte de gente me procurando para alugar a casa, eu já tava tudo fluindo, tudo dando certo, mas eu comecei a sentir temor. Comecei a sentir temor porque eu vi que as coisas se resolveram, mas eu comecei a me lembrar de Deus, né? Eu falei, ai meu Deus, será que eu fiz o certo? Não perguntei para Deus. E agora? O que eu fiz? Eu me humilhei diante do Senhor. Eu comecei a buscar o Senhor novamente. Eu falei, Deus, me perdoa o desespero. Eu tô mais calma agora. Eu não pedi tua direção para nada disso do que eu fiz, então eu quero me submeter à tua vontade mais uma vez e eu peço a tua direção e eu peço a tua resposta. Eu quero ir embora, mas eu quero que o Senhor me responda sim ou não. Se o Senhor me falar sim, eu vou. Se o Senhor me falar não, eu fico, mesmo contra a minha vontade. E foi quando eu comecei a orar e Deus me respondeu. E Deus usou várias pessoas para me responder e Deus me disse, se você for, você vai quebrar a cara. Foi essa a resposta de Deus. Eu não acredito. E aí foi quando eu obedeci a Deus, mesmo contra a minha vontade. E aí eu cancelei o aluguel da casa e obedeci ao Senhor. E aí eu aprendi uma lição. Sempre perguntar para Deus antes de qualquer coisa, mesmo no desespero. E depois disso eu aprendi a usar minha fé. E eu não me desespero mais. E de um tempo pra cá, começou de novo o mesmo ciclo. Por quê? Deus te prova. Se você passar na prova, se você for aprovado por Deus, você passa para outro nível. Mas se Deus te provar e você não for aprovado, você vai passar pela mesma situação de novo. E aí a situação se repetiu, só que dessa vez eu já tinha aprendido uma lição. O que eu fiz? As contas começaram a chegar, o mesmo inferno, as pessoas me cobrando e eu fazendo a obra, trabalhando e vindo as pessoas. Só que o que eu fiz dessa vez? Eu me ajoelhei e eu falei, Deus, em nome de Jesus eu peço, traga a tua provisão. E eu decidi esperar. Dani, mas você está nos ensinando que é para esperar as coisas cair do céu? Não, porque eu faço a minha parte, eu tenho a minha loja, eu gravo os meus vídeos, ok? Só que vender roupa não é assim tão fácil também. Tem mês que eu não consigo vender muitas roupas, ok? Não é tudo pela minha vontade também. Tudo depende do movimento, tudo depende das pessoas também que querem comprar ou não. Você tá entendendo? E tem mês que é fraco, tem mês que é mais forte. E nesse tempo ficou fraco as vendas, os vídeos também ficaram fracos e eu passei por uma situação bem difícil. Só que dessa vez eu descansei. E eu disse, o Senhor vai prover. Eu sei que Deus vai prover. E as pessoas começaram a me cobrar. E o que eu fiz? Antes eu fugia. Quando qualquer pessoa via me cobrar, eu ficava desesperada. Não, porque eu vou te pagar. Pode ficar tranquila, eu vou fazer alguma coisa. Eu vendia, cara. O que tinha, pegava o dinheiro e pagava a pessoa. Tipo, mano, 3 dias já pagava. Hoje, o que eu aprendi? Espera. Tô te devendo? Eu sei. Seja humilde. Eu aprendi a ser humilde, chegar na pessoa e falar, olha aqui, deixa eu falar com você, eu tô te devendo? Vou atrasar um pouco, tá bom? Então espera. Atendi a pessoa, eu era humilde de confessar a minha situação e eu conversava com a pessoa, eu me humilhava diante de Deus, eu me colocava em posição de humildade e confessava a minha situação. E eu dizia, eu tô te devendo, eu sei, mas espera, que hoje eu não tenho dinheiro, mas eu vou te pagar, espera, tá bom? E ali Deus me mostrou
que não era necessário usar o desespero, é usar a fé. E eu sabia que Deus ia prover. Atrasou a conta? Atrasou, mas Deus proveu. E eu não me rebelei, não me revoltei, não questionei, não murmurei. Eu simplesmente orei, adorei e esperei. E Deus trouxe a provisão. Eu cheguei na pessoa e disse, toma aqui seu dinheiro. Desculpa o atraso, mas está aqui, está pago. Amém? Então eu aprendi e eu creio que hoje eu fui aprovada, graças a Deus, porque hoje eu aprendi a usar a minha fé. A fé não te deixa você desesperado. Se você está desesperado é porque você não está usando a tua fé. Tá bom? E Deus me ensinou a usar a minha fé, esperar dele a provisão. Seja de qualquer maneira que vier, seja por trabalho, seja de vendas, seja o que for, é provisão. Entendeu? E veio a provisão. Eu consegui vender coisas, a minha vida fluiu e veio dinheiro. Entendeu? Só que da maneira que Deus sonhou, do jeito certo, não precisei desesperar e pegar as coisas da minha casa, coisa que eu uso para vender, para pagar uma conta, no desespero. Entendeu? Desespero é o oposto de fé. E na palavra do Senhor diz que Deus se agrada de fé. E o que é fé? É você descansar no Senhor e esperar dele o teu socorro, a solução do teu problema, a tua resposta, a direção, é confiar. Fé é o sinônimo de confiança. Desespero é antônimo de fé. Amém? E foi essa grande lição que eu aprendi com Deus. Muitas vezes a provisão não vai chegar no tempo que você precisa ou no teu tempo, mas no tempo de Deus ela vem. E Deus ele acaba no final resolvendo tudo e colocando um ponto final nessa situação. Amém? O tempo é de Deus e até mesmo as dívidas se submetem ao tempo de Deus. Porque ele é Deus que pacifica. Deus é pacificador. Deus ele pacifica a situação em teu favor e ele até mesmo acalma o coração daquela pessoa que você deve por amor à tua vida. Deus ele coloca até mesmo paciência na pessoa que você deve por amor à tua vida. Amém? E essas pessoas ficaram super calmas, não me infernizaram mais e consegui pagar direitinho, mas foi no tempo de Deus. E elas foram sim obrigadas a esperar, porque Deus é aquele que dá a última palavra sobre tudo e sobre todos. Amém? E é isso, gente. Que esse vídeo edifica a fé de vocês. Em nome de Jesus, aprendam a usar a fé de vocês. Amém? Aprenda a usar a fé. Ore, adore e espere. E confie. Claro, faça a tua parte, mas sem desespero. Amém? Porque Deus é Deus de equilíbrio. Os pensamentos de Deus são de paz. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O que passa disso não vem de Deus. Amém? Beijos da paz, amo vocês. Que Deus os abençoe.